Começamos este bloco tratando de um assunto pesado e importante. A Justiça do Rio de Janeiro absolveu 7 réus do incêndio no Ninho do Urubu. A tragédia aconteceu em 2019 e ocasionou a morte de 10 jogadores das categorias de base do clube carioca. O Ministério Público do Rio prometeu recorrer da decisão. A Associação das Famílias das Vítimas publicou uma carta na qual mostra sua inconformidade com a decisão. Mili Lacombe e Alicia Klein já estão aqui conosco para tratar desse assunto. Cadê as duas? Boa tarde, Mili. Tudo bem contigo? Boa tarde, Sakamoto, Alicia, todo mundo que está aqui com a gente. Boa tarde, Alicia. Tudo bem? Boa tarde, Saka, Mili, todo mundo que está acompanhando o All News. Mili, 10 jovens morreram e para a justiça ninguém foi culpado. Como é que a gente entende uma decisão dessas? A gente não entende, né, Sakamoto? Assim, essa é uma das histórias mais tristes, se não a mais triste do futebol brasileiro, uma das mais tristes do futebol mundial. É, sem dúvida nenhuma, o maior vexame da história do Flamengo, da instituição Flamengo. Aqui é bom a gente dizer que a torcida, ao contrário da instituição, ela canta até hoje para esses meninos, no minuto 10 de cada jogo, né? Que tem uma parte da torcida organizada que se chama Flamengo da Gente, que hoje fez umas postagens bem revoltadas e tristes nas redes sociais. Então, a torcida se machuca, a instituição é que parece não sentir, né? E isso é igualmente revoltante. Então, a gente não entende, a gente segue brigando por justiça. E aí, Sakamoto, tem claro o lado justiça, né, da lei, que a gente vê acontecer, e, de novo, a lei no Brasil ela não é feita pelo povo, ela é feita contra o povo, né? E hoje é mais um desses dias que a gente olha e entende do que se trata, mas o Flamengo nunca fez nada, né? O Flamengo lutou para não pagar para essas famílias, para negociar o valor das vidas. O Flamengo deveria estar igualmente revoltado com essa negligência em relação à punição. O Flamengo nunca fez um memorial. A Alice e eu conversamos com o Luciano Xavier, um amigo meu que é flamenguista, e ele fala uma coisa certa, ele fala, o Flamengo tinha que jogar para sempre com 10 estrelas na camisa, em volta do escudo. O Flamengo tinha que ter 10 estrelas na camisa, um memorial para dizer quem foram essas crianças, quais eram os nomes delas, do que elas gostavam, quais foram as vidas que elas levaram, quais eram os sonhos delas. Isso já remediaria um pouco da dor dessas famílias, que foram de novo, agora, mais uma vez, aprofundadas no próprio luto. É uma tragédia que segue acontecendo. É óbvio que a decisão ela pode ser alterada, né, com recurso. Segundo a apuração do UOL, a absolvição inicial até era esperada pelo Ministério Público, que não vai desistir do caso. Mas é um golpe, né, Alicia? É um primeiro passo para uma impunidade, né? Boa noite. Boa noite, Saka. É um golpe muito grande, né? Eu conversei com o advogado criminalista Davi Tangerino para tentar entender um pouco do ponto de vista jurídico, né? Por que isso acontece? Como é possível que nós tenhamos 10 crianças mortas dentro de containers no centro de treinamento do Flamengo e ninguém seja responsabilizado por isso? E ele estava me explicando que é muito difícil você provar, você identificar a culpa de alguém, né, ou ainda que seja um caso culposo, em que não havia intenção, e separar isso do que seria um acidente. Mas o fato é que não havia um alvará de funcionamento desde 2012 no centro de treinamento, o acidente é em 2019. Em 2017, o Flamengo paga diversas multas. 7 meses antes do acidente, o MP faz uma vistoria e diz: pelo que a gente está vendo aqui, se tiver uma emergência, vamos ter problemas, pode acontecer uma coisa grave, e aquilo seguiu. Então, como é que a gente não identifica negligência? Como é que as pessoas deixaram? É claro que ninguém imaginou que as crianças poderiam morrer, que aqueles adolescentes morreriam, mas as condições não eram ideais, isso já se sabia, e por isso várias vezes o Flamengo foi multado e as coisas não mudaram. E aí, Saka, uma coisa que mexe muito comigo é a gente pensar na quantidade de famílias que entregam os seus filhos a clubes de futebol em nome de sonhos dessas crianças, sonhos dessas famílias, de muitas vezes mudar de vida, e acreditam que, pelo menos no caso dos grandes clubes, essas crianças vão estar sendo cuidadas. Não tem nada mais valioso na vida de uma pessoa do que o seu filho. Você entrega ele sob os cuidados de um clube e não recebe ele de volta, ou recebe ele de volta num caixão. E nada acontece. E a gente está falando de um clube que tem total condições de fazer reparações. Então, é muito preocupante
né? E como está dito ali no República das Milícias, a impunidade é a semente do próximo crime. Então, a gente tem pouca confiança de que alguma coisa grave não vai acontecer de novo. Aliás, a gente viu ontem aqui no UOL, reproduzindo um vídeo das vibradoras, da Renata Mendonça, o Flamengo colocando parte das instalações do futebol feminino dentro de containers, que é uma coisa que a gente não gostaria de ver novamente, né? A palavra container e Flamengo associadas, mas é isso que acontece e a gente entende perfeitamente a revolta dessas famílias que nunca vão ter seus filhos de volta, mas querem pelo menos que alguém seja responsabilizado pela morte deles. É muito louco, né? Porque a gente, na verdade, quando a gente fala que, a gente não aprende com o que acontece, isso vale para diferentes níveis, né, da vida cotidiana e da vida do país. A gente não aprende em termos de golpe de Estado, né? Não punimos o que aconteceu entre 64 e 85 e ele engravidou um outro golpe de Estado, inclusive muitas pessoas que participaram da tentativa de golpe de 2022, 2023, estavam naquela ou participaram do regime ditatorial anterior. Não punimos um, causou outro e agora o pessoal quer de novo manter impunidade nesse para talvez criar um novo golpe mais para frente. Só que isso também tem, como você está colocando, na vida cotidiana, né? Aquilo que não é punido, né? A morte de 10 jovens que tinham sonhos, que tinham um futuro, que tinham uma existência inteira pela frente, se não for punido, você passa uma imagem e aí você acaba depois vai despejando novas seleções em containers, vai tendo um comportamento totalmente leniente com relação a situações precárias de alojamento, né? A gente tem, e aí lembrando, porque a Alicia publicou hoje, na coluna dela de hoje, ela faz essa pergunta, sugiro para o pessoal poder ler, né? O texto, você entregaria seu filho ou filha a um clube de futebol? A resposta imediata é sim, para que ele ou ela siga um sonho de ser profissional, mas vale a pena, diante disso, não só o que aconteceu no Ninho do Urubu, eu mesmo já fiz reportagem sobre trabalho escravo envolvendo jovens de categorias de base, em que as famílias entregam as crianças, né? E quando for ver, eles estão em situação análoga de escravo, sobre a responsabilidade de um clube, ou melhor dizendo, a irresponsabilidade de um clube. E eu queria que vocês duas, começando pela lista, inclusive, que pode, acho que dar continuidade que ela tinha falado, trazer um pouco mais do texto, vale a pena, né? Que tipo de mensagem que a gente está passando para as famílias e para a sociedade? Diego, é muito complicado, porque o futebol, para muitas dessas famílias, é o único atalho possível no caminho para uma vida melhor, né? É o grande sonho. E a gente vê muito em reportagens, conhecendo mais como funciona o trabalho da base, inclusive muito abuso passa não reportado, porque as crianças entendem que se elas disserem que alguma coisa de ruim está acontecendo ali, o sonho delas pode acabar. E não é só o sonho delas, é a possibilidade de garantir uma melhoria de vida para sua família, para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos. Então, muito disso vai sendo empurrado para debaixo do tapete em nome desse sonho, em nome de você ser o próximo Vini Júnior, o próximo Estevão, o próximo grande jogador, a próxima Marta, né? Esses sonhos vão sendo construídos. Só que o que a gente vê, e assusta muito no caso do Flamengo, o Flamengo é o clube mais rico do continente. Em 2019, o Flamengo teve o seu maior ano da história, um ano mágico. A gente lembra de 2019 como o ano mágico do Flamengo. Mas este ano começa em fevereiro com 10 jovens entre 14 e 16 anos morrendo dentro do centro de treinamento do clube. Se o Flamengo trata assim os seus jovens, é difícil a gente, né, ter esperança de que nos interiores, nos lugares onde a maior parte dos jovens são revelados, eles vão estar sendo tratados com cuidado. O Flamengo tem que ser exemplo. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, os grandes clubes do Brasil, Cruzeiro, esses clubes têm que ser referência, exemplo para como cuidar dessas crianças, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente pensa neles como atletas e os jogadores começam cada vez mais cedo. A gente vê, eu falei aqui do Estevão, né, jogadores se profissionalizando com 16 anos, mas são jovens, adolescentes, crianças, que não estão sendo tratados com o cuidado que merecem. Então, é muito assustador e a gente não pode deixar de levar em conta o recorte de classe e de raça. Se fossem 10 meninos brancos de classe média alta, esse assunto estaria sendo tratado da mesma forma? Os diretores que aceitaram que esses meninos fossem alojados em container, teriam alojado seus próprios filhos assim? Teriam deixado que seus filhos fossem para acampamento, fossem para Disney e ficassem alojados em lugares nessas condições? Eu acho muito difícil. Mas me assusta que a gente esteja falando do topo da pirâmide, da base do Flamengo, e veja uma coisa dessa acontecer, e ninguém
ser punido, essas famílias não terem nenhum acesso à justiça. Mili? Eu acho que tem alguns aspectos aí, a resposta da Alicia me contempla totalmente. Eu queria falar também desse aspecto do espaço de memória. Porque assim, a gente nunca fez isso, né, Sakamoto, aqui. A gente passou 400 anos escravizando pessoas. A gente não tem aquele museu da escravidão que, quando vem ao Brasil, é obrigatório visitar. Ou que outros estados possam vir, sei lá, Rio, São Paulo, visitar o museu. Se você vai para Joanesburgo, você não é concebível que você deixe de visitar o Museu do Holocausto. Se você vai para Berlim, não é concebível deixar de ir para Joanesburgo, o Museu do Apartheid. Em Berlim, o Museu do Holocausto. Então, a gente não cria esses espaços de memória. E sem esses espaços de memória, as coisas tendem a voltar. A ditadura a gente também não tem. A gente não fez uma comissão da verdade. E como, por exemplo, fez a África do Sul, da verdade e da reconciliação, a gente nunca fez. Então fica mais fácil a gente repetir os erros. Então eu acho que é punição mais espaço de memória. A gente não faz isso, é lamentável. Para fechar, aqui vai uma dica, está disponível na Netflix o documentário Ninho, Futebol e Tragédia, que é uma produção da Fábrica com a ideia original do UOL. São depoimentos e detalhes de tudo o que aconteceu neste episódio lamentável, terrível e imperdoável do futebol brasileiro. Vale muito assistir.